Bom dia a todos, eu espero que você esteja bem. Um feliz sábado, um bom dia. Vamos juntos, pela graça e pela misericórdia de Deus, mais uma mensagem para abrir a nossa mente, para que o nosso coração fique sensível à palavra de Deus, que o Espírito Santo possa trabalhar na sua e na minha vida. Vamos lá? Hoje é Jesus falando, sempre Jesus falando, mas hoje especialmente no livro de João. O título é Jesus é o bom pastor. No livro de Salmos diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas essa palavra nada me faltará no original e ele não me faltará. O Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Quem que não vai faltar? Quem que não pode faltar? Jesus. Porque se eu pego ao pé da letra essa tradução, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a gente fica frustrado, porque as coisas faltam. O que está faltando na tua vida? O que está faltando na minha? As coisas faltam. O que faltam para você? O que falta para você? Eu não conheço as suas dores, as suas necessidades. Falta o que? Compreensão? Falta amor, carinho? O que falta para você? Falta um trabalho? Eu não sei o que falta na sua vida, mas Jesus ele diz em livro de Salmos: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Jesus não pode faltar. Todas as outras coisas Jesus pode suprir. O Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Então Jesus é o bom pastor. Jesus que conduz as suas ovelhas. Jesus, a escola de Jesus também na sua infância foi a natureza. Jesus dá muitos exemplos, de ovelhas, de árvores, de grãos. Ele dá o exemplo do solo, da terra. A natureza é uma grande sala de aula. Se você não tem costume de ir à natureza, de ficar sozinho com a natureza, eu aconselho você não para se enfiar em algum lugar deserto para acontecer alguma coisa, mas ter contato com a natureza. Deus fala através da Bíblia, Deus fala através da natureza também. Então vamos lá? João capítulo 10, versículo 1. Então Jesus é o bom pastor. Ele que vai conduzir eu e você até a reta final da nossa jornada. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar na sua e na minha vida. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta, e esse é o pastor das ovelhas. Verso 3. Para este o porteiro abre as ovelhas e ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome das suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Verso 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, porque não conhecem a voz de estranhos. É muito importante conhecer a voz de Jesus, conhecer o que Deus quer falar. Eu sempre digo, na oração nós falamos com Deus e Deus fala através da Bíblia. Deus fala através, sem a leitura, sem o Espírito Santo, sem o poder do estudo da palavra de Deus. Como é que Deus vai falar com você? Deus fala através também da natureza. Deus fala, mas principalmente Ele quer falar na Bíblia, porque é a sua palavra, é a sua voz expressa. Vamos lá? Verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. E Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido do que Jesus falava.
Jesus falava, talvez assim como você não está entendendo. Mas Jesus era muito claro, Jesus é simples. Jesus não fica enrolando. Jesus não é um enrolão. Talvez a gente não está conseguindo escutar a voz. Talvez Deus já falou com você, o Espírito Santo. Jesus está falando com você, mas você não consegue. Talvez a sua mente se encontre em outro lugar, em outro pensamento. Quero chamar a sua atenção de novo. Abre o seu coração e a sua mente. Jesus vai explicar para você, claro. Diz assim, verso 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe darão ouvido. Verso 9. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão, verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida em abundância. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus está falando, eu sou o contrário. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. Jesus falando, eu sou o bom pastor, o pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. Prestou atenção? Jesus é o bom pastor. Jesus que conduz. Presta atenção nesse verso que eu vou falar para você, verso 16. Diz assim: e ainda tenho outras ovelhas. Jesus está falando que tem o quê? Tem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Deus sempre teve seu povo. Deus sempre teve o seu remanescente. O grande problema hoje é que existem mais de 40.000 denominações religiosas. Mas Deus, quem era o povo de Deus antigamente? Começou com Adão. Aí de Adão foi passando de geração, Abel, teve o que? Teve Noé, né? Teve ali os patriarcas, e não existia povo de Israel. Quando começou a existir o povo de Israel? Começa com Jacó. Então Deus sempre manteve um povo. Deus sempre manteve um remanescente, aquele que está segurando a tocha da verdade, aquele que sempre guardou a palavra de Deus. Então, o povo, né, o povo de Israel surgiu de Jacó. Jó não era israelita. Os amigos de Jó não eram israelitas. Não existia o povo de Israel. Mas Deus declara que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Assim como Noé também era, assim como outros que vieram. E Deus foi permanecendo, esses homens falharam, mas eles se voltavam a Deus. Então, Jesus está chamando você. Jesus está falando, eu sou o bom pastor. Talvez você não está escutando a minha voz, mas Deus sempre teve um povo, sempre teve um remanescente. Ricardo, quem é o remanescente de hoje? 40.000 denominações. Apocalipse 17, versículo 12 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Isso é profecia, tá? Apocalipse 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra... Quem é o dragão? Satanás. A mulher significa igreja. Irou-se o dragão
contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem é o restante da descendência? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Qual é os mandamentos de Deus? É os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos e o testemunho de Jesus. Aquele que não abandona Jesus, aquele que dá testemunho de Jesus. E Jesus, e tem uma advertência em Apocalipse 18 muito séria. Você deveria levar a sério e eu também. Porque Deus declara em... Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18. Versículo 1 em diante. Deus dando uma advertência para mim e para você. Olha o que diz aqui, o anúncio da queda da Babilônia. Que Babilônia é essa, Ricardo? Essa confusão religiosa. A Babilônia do Apocalipse que está falando aqui, o que significa Babilônia? Confusão. Essa confusão religiosa, confusão de doutrina, aonde ninguém se entende, aonde eu falo para você que eu tô certo, que a minha igreja tá certa, e você fala que a tua igreja tá certa. Mas só que a gente não vai para a palavra de Deus, a gente não consulta a Deus qual é o certo e qual é o errado. Olha o que diz Deus. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Verso 2. Então exclamou com potente voz dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Verso 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplice em seus pecados e para não participarem dos seus flagelos. Então Deus tem filhos dentro da Babilônia. Deus tem filhos dentro dessa confusão religiosa, dessa mistura de doutrinas falsas. Deus falando: sai dela, povo meu. Hoje o bom pastor está falando com você. Sai dela, povo meu. Retira dela para não ser cúmplice em seus flagelos, para não ser cúmplice em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Deus está fazendo um apelo ao seu coração. Sai dela, povo meu. Conheça a voz de Jesus. Conheça o que a Bíblia quer falar para você. Se a Bíblia está falando uma coisa, o A, se a Bíblia está falando para seguir o número a gente tem que ficar com a Bíblia. E não porque eu estou falando, o pastor está falando, o ancião, o missionário, a missionária está falando que é número C, porque ela teve uma visão e uma revelação. Qual é a maior visão e revelação? Seu pastor, seu missionário ou a Bíblia? Jesus está falando que o dragão está irado contra o remanescente. Irou-se o dragão contra a mulher, e ele está pelejando com os restantes das descendências, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Você vai ficar com quem? Com o pastor que teve um sonho, que falou que não precisa mais os mandamentos de Deus? É isso? Então Jesus está dando uma advertência. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Espero que você escute, que você ouça a voz do Senhor. Jesus é o bom pastor. Ouve a voz de Jesus. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, obrigado por mais uma mensagem, por essa palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, verdadeiramente, Pai, seguir ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe.